Muito bem, Igreja Zoe, que sábado especial nós tivemos aqui. Eu quero agradecer, antes de nós continuarmos essa reunião, terminou. Eu quero agradecer os nossos voluntários que estiveram aqui ontem, que estiveram preparando. Será que nós podemos agradecer com o nosso melhor aplauso os nossos voluntários que são incríveis? Quero dizer que nós estamos muito emocionados e muito animados em poder fazer parte da vida das crianças da Casa Biel. Essa é uma casa que tem ganho o nosso coração. Faz pouco tempo que nós temos parceria com essa instituição e Deus tem algo grande ainda que nós podemos fazer e podemos apoiar essa casa com a nossa generosidade. E eu sei que se você está aqui, você é generoso, você foi generoso doando brinquedos novos para nós apoiarmos também essa instituição. Eu sei que quem sabe você gostaria de estar conosco junto em uma ação na Casa Biel, que já vai ser divulgada a data muito em breve. E se esse é o seu desejo, você pode usar um dos cartões de conexão que você tem aí à sua frente para dizer: olha, eu gostaria de fazer parte desse dia especial junto com as crianças da Casa Biel. Eu acredito que nós temos pessoas líderes da Casa Biel aqui hoje, é isso mesmo? Falaram isso pra mim. Onde é que vocês estão? Levanta bem a mão, deixa eu ver onde é que vocês estão. Será que nós podemos aplaudir essa equipe incrível que está aqui conosco? Obrigado pelo compromisso de vocês, obrigado pelo sim de vocês, obrigado pelo esforço e pelo empenho. Nós oramos todas as semanas por vocês e cremos que Deus ainda vai fazer coisas que nem os melhores sonhos de vocês imaginaram através da Casa Biel. Obrigado pelo trabalho de vocês. Amém? Amém, igreja? Será que nós podemos, antes de agradecermos a banda, será que nós podemos orar por esse momento? Esse é o momento onde nós vamos falar da palavra do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem algo quente do céu para o seu coração hoje. Você está pronto para isso? Você não está pronto para isso, mas você vai ficar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que estamos prestes a ouvir e falar aqui, Senhor Jesus. Te pedimos, Espírito Santo, que o nosso coração esteja pronto para te ouvir, que os nossos ouvidos, Senhor Jesus, estejam atentos à tua mensagem e à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor precisa falar ao nosso coração e precisa tratar algumas coisas em nós. Por isso nós recebemos a tua palavra nessa noite, Senhor Jesus, com honra, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor pode dizer amém. Será que nós podemos agradecer a equipe de louvor que fez um trabalho incrível? Amém. Vamos lá. Nós estamos no Dia das Crianças. O Dia das Crianças é hoje, dia 12 de outubro. Ontem foi o nosso Kids Fest. E pensando nisso, talvez você seja pai, talvez você seja mãe, talvez você não seja pai nem mãe, ou você já é um pai e mãe que não lembra quando seus filhos eram pequenos. Mas mesmo assim, quem convive com crianças sabe que você precisa estar atento todo momento enquanto elas estão em casa. A todo momento há riscos acontecendo na casa. E quem tem crianças em casa sabe que precisa mapear a sua casa como se fosse uma cena de guerra, como se fosse um mapa de zonas de perigo e zonas de risco. Nós fazemos isso com as facas. Quem tem aquelas facas grandes, bonitas de churrasco, todos sabem que numa casa com crianças as facas nunca vão estar nas gavetas acessíveis, as facas sempre vão estar penduradas. Todo mundo sabe que os fósforos numa casa onde tem crianças, elas vão estar em um lugar também oculto, um lugar escondido. Todo mundo sabe disso, que os venenos e os produtos de limpeza não ficam à mão de todos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, certo? Eu faço isso até com a minha lâmina de barbear. Algum pai aqui faz isso? Algum pai aqui faz isso? Eu faço isso e trato a minha lâmina de barbear e a máquina de fazer a barba como uma arma. Cada vez que eu termino de fazer a barba, eu coloco em cima da pia, no lugar onde a minha esposa mais gosta. E antes de ir embora eu olho e disse: não, hoje eu estou cansado, não quero guardar dentro da gaveta. Mas quando eu estou saindo pela porta do banheiro eu lembro, disse: não, mas eu tenho crianças em casa. Então a primeira coisa que eu faço, eu tiro a lâmina da máquina de barbear, desmonto, a lâmina vai numa gaveta, a máquina vai em outro lugar. Por quê? Porque eu sei que eu tenho crianças em casa. E como um filho que já fui pequeno também, eu lembro do dia em que eu decidi usar a lâmina de barbear do meu pai.
e fazer um detalhe fashionista na minha sobrancelha, e ficou maravilhoso, porque metade dela ficou que nem um ovo, e a outra metade com sobrancelha. Então eu lembro disso como se fosse hoje, e eu trato esse tipo de coisa como arma no cofre. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: o meu filho Zion, o meu filho mais novo, não é meu filho mais novo agora, o meu filho do meio, olha que coisa linda, agora não é mais meu filho mais novo, o meu filho do meio não precisou de uma lâmina de barbear para fazer uma arte maravilhosa. O meu filho do meio não precisou da máquina de barbear do pai. Ele não precisou nem estar em casa, porque ele achou uma tesoura escolar escondido lá na sala de aula dele, e ele decidiu fazer algo lindo no cabelo dele. Ele decidiu que ele queria ter uma franja em 2 alturas. Então uma termina aqui e a outra termina aqui no olho. E ele conseguiu, mesmo eu e a mãe dele protegendo dos perigos de lâmina e tesouras em casa, o Zion conseguiu fazer essa aventura. Ele resolveu dar um talento no visual dele no meio da aula. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um lugar de anotação onde algumas coisas às vezes normais no dia a dia, quando Deus fala comigo através de coisas normais, eu anoto e não perco nada. Deixa eu te dar um conselho, faça isso também, porque às vezes Deus quer te falar uma coisa e você apenas não entendeu o que é naquele momento, mas guarda, porque em algum momento a ficha vai cair. E deixa eu falar, na última semana, quando eu lembrei dessa história, a minha ficha caiu, que nós vivemos exatamente assim com Deus. Will, do que você está falando? Deus cerca a nossa vida com proteção, Deus cerca a nossa vida com cuidado, Deus coloca limites no nosso caminhar, não para limitar a nossa trajetória, ou limitar o lugar aonde vamos alcançar, mas Deus coloca limites para nos proteger. Deus está sempre nos guiando no caminho e dizendo, não vai para esse lado, nem para esse lado, continue em frente. E às vezes, como crianças, nós tiramos do guarda-roupa, do lugar secreto, uma bela tesoura e começamos a cortar aquilo que Deus colocou como proteção nas nossas vidas. E nós olhamos dizendo, quem sabe eu vou fazer um cortezinho nisso aqui, e nós cortamos e podamos aquilo que Deus estava colocando como limites. Então, o texto que nós vamos ler em breve, o título dessa mensagem é Solte a Tesoura. Solte a tesoura. Sabe, Deus deixa os perigos longe do nosso alcance, mas nós sempre encontramos uma tesoura para arruinar aquilo que Ele está construindo em nós. E essa palavra hoje, ela é simples, porém cirúrgica, porque eu sei que Deus quer nos levar, Deus quer te levar mais longe do que você está agora, e você não pode sabotar isso. Estão comigo? Hoje nós vamos falar esse texto e essa mensagem baseado na história de um homem que foi consagrado a Deus desde o seu nascimento. Deixa eu contar um pouquinho da história antes de nós lermos o texto bíblico, para que faça sentido para você aquilo que nós vamos falar. Esse homem nasceu de um casal que era estéril, não podia ter filhos. Deus faz um milagre, envia um anjo e diz, vocês vão ter um filho, e esse filho terá um propósito, o propósito de começar a libertação do povo de Israel. Nesse momento, o povo de Israel, a nação escolhida por Deus, estava sendo subjugada por uma outra nação inimiga chamada Filisteus. Os filisteus subjugavam a nação de Israel nesse momento, uma das muitas vezes que os filisteus subjugaram Israel. E Deus disse, esse menino vai nascer a partir de um milagre e será separado por mim e para mim, com o propósito de começar a libertação de Israel. E esse menino nasceu, e os pais colocaram o nome dele de Sansão. E a Bíblia diz que esse menino era nazireu desde o ventre. Nós já vamos falar sobre essa palavra, não se preocupe com isso agora. Ele era consagrado a Deus para um propósito. Agora deixa eu te falar uma coisa, esse menino cresceu, e esse menino era muito forte. Era literalmente um super-herói dos nossos dias, da Marvel ou da DC. Ele literalmente era o herói de Israel. Ele tinha uma força sobrenatural, uma força de 5, 6, 10 homens.
o que aconteceu é que ele começa o seu trabalho de libertar Israel das mãos dos filisteus, e uma das coisas que ele faz, ele pega e queima a plantação dos inimigos, acaba com a alimentação dos inimigos. Eles não podiam fazer nada sozinhos. Outra coisa que ele faz, ele mata 1000 homens filisteus, sozinho, apenas com um pedaço da mandíbula de um jumento, apenas com um osso, ele mata 1000 inimigos. Outra coisa que Sansão faz, ele arranca as portas da cidade inimiga, arranca com as suas próprias mãos e carrega sobre as costas, mostrando a vergonha do povo. Basicamente agora o povo filisteu está amedrontado, dizendo: esses caras têm um super soldado, eles têm um super herói do lado deles, olha o que Deus construiu, nós precisamos acabar com esse camarada, porque senão ele acaba conosco, porque nós queremos invadir Israel, queremos as terras de Israel, queremos o que Israel tem, mas com esse camarada não tem como, nós precisamos tirar ele do caminho. Sabe o que eles fazem? A brilhante ideia deles, eles não constroem uma arma, eles usam uma das armas mais poderosas para o homem. Eles contratam uma mulher, para que essa mulher seduza Sansão e consiga o segredo da força de Sansão. E alguns de nós sabem de quem eu estou falando de Dalila. E os filisteus contratam então Dalila e disseram: nós vamos dar dinheiro para você, se você descobrir qual é o segredo da força dele, e como nós podemos fazer para acabar com a força de Sansão, porque só depois de Sansão derrotado, nós conseguimos invadir Israel e conquistar aquilo que nós queremos. Então, Dalila começa o namoro, e ela fica com Sansão, e ela começa a seduzir Sansão, e ela começa a perguntar todos os dias: oi meu amorzinho, conta pra mim qual é o segredo da sua força. E aí Sansão conta uma história mirabolante, mentirosa, do segredo da sua força. Ele diz: são cordas, e eu não sei mais o que. Ela conta pro inimigo, e o inimigo vai tentar, e era mentira. E isso se repete muitas vezes, até que algo diferente acontece. Dalila seduzia Sansão, e Sansão dava corda para Dalila. Então, no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 16, nós lemos o seguinte, você pode acompanhar comigo na tela. E ela, Dalila, continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais, e acabou contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse Sansão. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele havia dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governantes filisteus: voltem de novo, agora ele me contou a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritava: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e perfuraram os seus olhos, então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram a trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer. Até aqui a palavra do Senhor. Sabe, Sansão nasceu a partir de um voto com o Senhor, um voto diante de Deus. A força de Sansão não estava ligada literalmente aos seus cabelos. A força de Sansão estava ligada à sua consagração. O seu propósito estava ligado a limites claros que Deus havia dito.
Assim como muitos de nós, às vezes nascemos a partir de um encontro real com o Senhor. Assim como muitos de nós receberam sonhos e planos através de votos com Deus. Mas antes de Dalila cortar o cabelo de Sansão, Sansão já tinha cortado a obediência no seu coração. Deixa eu falar isso para você: a queda nunca começa no ato, a queda começa na conversa que você tolera. A queda de Sansão não aconteceu no ato em que as suas tranças foram cortadas. A queda de Sansão começou nas conversas que ele tolerou de Dalila, uma e outra e outra e outra vez. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa queda, a queda dos nossos sonhos, a queda do nosso propósito, a queda na nossa família, a queda em circunstâncias de trabalho, nunca começa no ato da circunstância, sempre começa naquilo que nós decidimos continuar, naquilo que nós decidimos tolerar, naquilo que nós decidimos colocar atenção, naquilo que nós decidimos brincar. Sabe, o Zion precisou só de uma tesoura barata para fazer um grande estrago. Sansão precisou só de algumas concessões para perder a sua vista, perder a sua força e perder o seu propósito. E nós? Onde nós estamos permitindo a tesoura naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas? Ou onde você está permitindo, onde nós estamos permitindo que existam tesouras escondidas em armários que nós não queremos mostrar para Deus, e esperamos apenas que Deus faça alguma coisa para que nós vamos lá e pegamos uma tesoura e cortamos aquelas coisas que nós achamos limitantes demais. Sabe, a queda começa na conversa que você tolera. Os versículos 4 em diante diz que Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Atenção a isso, olha o que o texto diz. Dalila continuou dizendo: se alguém, Sansão, se alguém, por aí, vamos supor, Sansão, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um joguinho aqui. Se alguém um dia quisesse te amarrar e te deixar sem defesa, o que ele deveria fazer, Sansão? Conta para mim. E ela continuou perguntando isso todos os dias, diz a palavra do Senhor. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. Talvez você está pensando: meu Deus, que homem burro. Talvez você tenha uma esposa em casa e você está pensando: que homem burro. Se eu dormisse com uma mulher dessa todos os dias, e todos os dias antes de dormir, de fechar os olhos, ela me perguntasse como ela pode acabar com a minha vida, é óbvio que eu ia dar no pé rápido. Eu não sou burro que nem esse Sansão. Mas sabe de uma coisa? Quem sabe Sansão deixou e tolerou coisas que você não toleraria, mas quem sabe você tolera coisas como conversas que continuam. Talvez você tolera coisas como tempos e tempos e tempos sem ler a palavra do Senhor, tempos e tempos e tempos sem estar na presença do Senhor, e são concessões pequenas que nós fazemos, que nós não percebemos aonde isso vai dar. Sansão contava uma mentira, os inimigos iam lá, não funcionava, voltava, perguntava de novo, e vinham as conversas: você não me ama, meu amor, você não me ama, você não vai me contar, porque você não me conta. Dalila insiste, Sansão flerta e testa os limites. Sabe, Sansão não caiu de repente, ele negociou aos poucos. Antes de cortar o cabelo, Sansão cortou o limite. Antes de perder a força, Sansão perdeu o temor ao Senhor. Antes de ser amarrado por homens, Sansão foi amarrado por uma conversa. A queda de Sansão não começou com soldados, a queda de Sansão começou com aquilo que ele tolerava. Hoje não é assim conosco. Aquela conversa no direct, que não tem nada demais, é só uma conversa, significa nada não. Aquele drink a mais, porque eu mereço, hoje eu mereço, eu vou me mimar. Aquele clique só para ver o que tem lá. Eu estou com curiosidade, deixa eu ver o que tem lá. Aquela conversa que te rouba, mas você chama de escape, de fuga. Eu preciso.
Na imobiliária, quando você só arredonda a informação para que o contrato feche. No comércio, quando você só dá um jeitinho no caixa, porque amanhã a gente resolve isso aí. Nas redes sociais, quando aquilo não te pertence, mas você posta só para dar visualização. Eu preciso de visualização, meu negócio precisa de visualização. Ou na praia, quando você só acompanha a galera, e daqui a pouco você se vê longe daquilo que você crê, você se vê longe daquilo que Deus te chamou, você se vê distante daquilo que Deus propôs para você. Deixa eu te falar uma coisa, você não cai naquilo que você enfrenta, você cai naquilo que você tolera. Ninguém cai naquilo que está enfrentando. Se você decide enfrentar uma luta, você decide entrar numa batalha, ninguém entra para perder. Ninguém toma a decisão e o risco para perder. Você olha para a batalha, você pode dizer isso é grande, isso é difícil, mas vamos lá. Você não cai naquilo que você luta, você cai naquilo que você tolera, porque aquilo que você luta é claramente um desafio e claramente você precisa vencer, mas aquilo que você tolera são conversas pequenas, são decisões pequenas, são decisões quando ninguém está olhando, quando só você está com os olhos no computador, quando só você está com os dedos no WhatsApp, quando só você está naquele quarto. São essas decisões pequenas que, ao serem toleradas, nos levam à queda e à derrota. Sabe, aquilo que você está tolerando também está matando a sua consagração. E eu sei que eu usei aqui uma palavra que, quem sabe, se você é novo em tudo isso de igreja, talvez seja um pouco diferente daquilo que você está acostumado. Então deixa eu te ajudar com isso. O que significa a palavra consagração na Bíblia? A Bíblia tem 3 palavras no hebraico original, que é o Antigo Testamento todo. Metade da Bíblia basicamente foi escrito em hebraico e aramaico, um pouco em aramaico. E a Bíblia usa 3 palavras diferentes para falar de consagração. As 3 são consagração, mas cada uma delas tem uma conotação diferente. E aqui nós vamos falar apenas de 2 delas. A primeira delas é Kadash. Será que você pode falar comigo? Kadash. Você acabou de aprender uma língua nova, gente. Agora você fala hebraico fluente. Olha que loucura. Para que serve hebraico? Nada. Porque o que está na Bíblia também não é o que é falado hoje. Então nada. Kadash fala de algo que Deus faz. A palavra Kadash vem de separar, distanciar. É literalmente Deus separando pessoas dos seus antigos propósitos e desígnios para o seu próprio propósito e desígnio. Kadash é quando Deus consagrava líderes no seu povo. Deus consagrava, Deus separava juízes, Deus separava profetas, Deus afastava algumas pessoas da sua vida antiga para uma nova vida dedicada ao Senhor, para os seus propósitos, uma vida completamente nova. Mas a palavra que nós lemos nesse texto não é Kadash. Will, por que você me explicou isso? Só para você saber uma palavra nova. Não, tem motivo. A palavra nesse texto é Nezer. Você consegue falar isso? Nezer. Agora você sabe 2 palavras em hebraico. E Nezer também é consagração e separação. A mesma consagração e separação de Kadash. Deus consagra e separa uma pessoa para os seus próprios propósitos e desígnios, para uma vida nova, uma vida afastada de outras coisas e dedicada ao Senhor. Mas a diferença de Nezer é que Nezer é uma consagração ao Senhor que precisa ter algo visível nessa pessoa que foi separada, para que todos vejam que essa é uma pessoa separada. Então Nezer basicamente é uma coroa da separação, uma coroa da consagração. Então os Nezers, aqueles que eram dedicados ao Senhor, no caso de Nazireu, daí vem essa palavra, eram consagrados e separados ao Senhor, e de forma visível todos sabiam disso. Como? A Bíblia diz e mostra que antes de que Sansão nascesse, Deus pediu aos seus pais: ele vai ser Nazireu, ele vai ser Nezer, ele vai ser separado, e vai haver algo de visível nele, que todos perceberão que a sua força, o seu poder, a sua glória, o seu prestígio estão conectados à consagração que ele recebeu. Então Deus diz: não cortem o cabelo dele,
Não permitam que ele toque em nada que seja morto. E algumas outras coisas. Não permitam que tomem vinho, nem nenhum tipo de bebida alcoólica. Esse era o pedido de Deus. Deus estava dizendo, ele é consagrado, ele é separado. E foi o que Deus pediu. Consagração é um pertencimento prático, quando Deus nos toma para si e nós respondemos, guardando os limites que preservam o nosso propósito. E aqui nós voltamos a limites. Limites de Deus nunca são uma tampa na panela dos nossos sonhos. Limites de Deus nunca são telhados rasos onde nós não podemos avançar e crescer. Os limites de Deus não estão como sobre nós, nos impedindo de avançar. Nessa analogia, nesse exemplo, são mais como guias em uma estrada escura, balizadores que nos mostram essa luz, até essa luz você consegue trilhar e chegar nos teus sonhos, chegar nos teus propósitos, no melhor da vida que eu planejei para você. Mas saiba que dessa luz para fora, desse limite para fora, tem morte, tem destruição e tem vida. Então basicamente os limites de Deus não são nos impedir de crescer, mas é nos impedir de sair do caminho e poder avançar mais rápido para o nosso objetivo. Agora, deixa eu te ajudar com a tua segunda-feira, porque a verdade é que hoje no domingo, tudo está lindo e tudo está ótimo, mas é na segunda-feira que você precisa tomar decisões. Então deixa eu te ajudar. Quem sabe lista 3 conversas que estão corroendo hoje a tua consagração. Quem sabe alguns de nós vão precisar sair daqui e bloquear alguns contatos, deletar alguns relacionamentos, algumas ideias. Lembre-se, a queda começa naquilo que você tolera. Não são grandes gigantes que podem nos derrubar. São pequenas concessões que nós podemos tolerar. Em segundo lugar, quando cortamos a consagração, o inimigo corta o resto. Quando nós cortamos a nossa separação, quando nós usamos as tesouras, porque não gostamos do visual que Deus planejou para nós, não gostamos das nossas franjas e decidimos mudar o look, você está entendendo o exemplo? Mudar o nosso visual. Quando nós cortamos a nossa consagração, o inimigo corta todo o resto. Will, do que você está falando? Olha em Juízes no capítulo 16, versículo 19 que nós estávamos lendo. Dalila fez com que ele dormisse. Em seguida chamou um homem que cortou as suas 7 tranças. Por quê? Por causa da concessão que ele abriu. Aí Dalila começou a provocar ele, mas ele havia perdido as forças. Então os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, e o prenderam com correntes de bronze, e o puseram a trabalhar numa prisão, girando um moinho. Agora cego dos 2 olhos, literalmente não podia mais ver a vida que ele havia nascido e estava desfrutando, porque Deus havia dado uma vida impossível, improvável, através do milagre. E eu imagino, enquanto Sansão girava, agora preso por correntes de bronze, girando um moinho, caminhando, sem sair do lugar, o que ele pensava? Sabe, muitas vezes essa é exatamente a nossa vida. Nós estamos vivendo e daqui um pouco nós abrimos concessões, nós abrimos uma brecha num lugar, uma brecha no outro, nós abrimos princípios, o inimigo vem e começa a cortar, tirar a nossa visão, tirar a nossa força, tirar o nosso poder, nos amarrar com correntes e nos coloca para girar na vida. E nós vivemos esse momento de girar e caminhar, e nós sentimos movimento, sentimos o sangue trabalhando nas pernas, sentimos o coração batendo, estamos vivos por fora, mas não conseguimos sair do lugar. E muitos de nós se perguntam: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu vou à igreja, eu levanto as mãos, eu adoro o Senhor, eu até sou generoso, eu ajudo crianças, eu ajudo necessitados, eu faço a minha parte, mas eu me sinto caminhando, girando num moinho. Eu sinto todo o meu corpo vivo, mas ao mesmo tempo eu não consigo sair do lugar. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós temos e abrimos pequenas concessões da nossa vida, no nosso negócio, no nosso trabalho, nos nossos princípios, na nossa família, no nosso relacionamento, o inimigo aproveita e vem e corta todo o resto. E você fica pensando: mas eu não fiz nada para que a minha força fosse embora, mas eu não fiz nada para que o meu propósito fosse embora. Tá bom, eu abri aquela concessão, mas aquilo era sobre outra coisa. O inimigo não pensa assim. O inimigo pensa: acabou de abrir a separação, e agora na separação eu posso entrar e acabar com todo o resto.
Sansão perde a visão, porque quando a consagração cai, a primeira coisa que vai embora é o nosso discernimento. Mais uma palavra, quem sabe complicada, mas discernimento nada mais é do que a nossa capacidade humana, e também temos o discernimento sobrenatural, mas estou falando da humana. Nada mais é do que a capacidade de entender e perceber aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é falso. Uma capacidade de discernimento espiritual são aquelas pessoas que têm a capacidade de olhar além do natural e ver aquilo que está no espiritual também acontecendo. Mas aqui, muitas vezes, o inimigo nem precisa chegar no nosso espiritual, porque ele mata o nosso discernimento natural, e nós perdemos a capacidade de perceber aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Facilmente somos enganados, facilmente somos roubados, facilmente somos passados para trás, porque perdemos o discernimento, porque abrimos concessões. Sansão perde a força, ele ainda se move, mas sem unção. Sansão perde o propósito, ainda está vivo, mas moendo num cárcere, rodando no mesmo lugar. Sabe como isso acontece conosco? Quando começamos a servir, mas sem alegria, quando ainda trabalhamos, mas sem paz, quando ainda oramos, mas sem fogo, quando a família está junto, mas cada um isolado no seu próprio celular. Empresário, você cresceu, mas perdeu o porquê, perdeu a essência. A agenda engoliu o altar. Você que está aqui hoje é um criativo ou uma criativa, você continua entregando alta performance, mas a alma segue baixa, porque performance sem presença não é absolutamente nada. Casais que continuam tendo tudo organizado, uma vida organizada e andando para o mesmo lado, mas perderam a comunicação, perderam as conversas, perderam as carícias, perdeu o amor. Porque quando abrimos pequenas concessões, não somos nós que decidimos fazer grandes cortes, nós podemos apenas fazer pequenos cortes em coisas que ninguém vê. O inimigo pega a tesoura da sua mão e começa a cortar aquelas que são importantes para você, e daqui a pouco você olha e diz: como que eu cheguei nesse lugar? Como que eu estou vivendo isso? Eu não fiz isso, mas o inimigo fez por você. Porque quando cortamos a consagração, o inimigo vem e corta o resto. Talvez você está aqui pensando: Will, mas não tem solução para mim, eu estou perdido, o que eu faço agora? Porque eu já abri, eu cortei coisas, eu cortei a minha separação para Deus, a minha consagração, eu abri concessões. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem restauração para você, e Ele não é um pai, Ele não é um Deus mau, carrancudo, um carrasco que te coloca no final da fila, porque em algum momento você cortou coisas importantes. Deus é um pai de amor, que sempre está com seus braços estendidos, dizendo: filho, não importa aquilo que aconteceu, não importa o passado, eu continuo aqui para você. Will, como eu faço isso de forma prática? Como restaurar a minha consagração? Deixa eu te falar uma coisa: leia a palavra. Quanto? Todos os dias. Mas, e dentro do dia, quanto tempo? O máximo que você puder, porque ela é a palavra de Deus. Ore todos os dias. Todos os dias gaste tempo na presença de Deus. Mas Will, é tão difícil. Deixa eu te falar uma coisa: você deve trabalhar, eu imagino que todos nós aqui, ou a grande maioria de nós, está trabalhando. E os que estão sem emprego procurando, eu declaro sobre a tua vida que esse será um ano que não terminará da mesma forma que começou, porque Deus tem um plano para a tua vida. E o teu trabalho não é sobre sustento apenas, não é sobre recurso apenas. O teu trabalho é sobre propósito e sonhos que Deus ainda tem para você. Amém? Mas nós trabalhamos, e quando temos reuniões agendadas, não perdemos as reuniões agendadas. Quando temos leads para atender, não perdemos tempo para atender o lead, porque sabemos que o lead esfria. Quando temos que ir para a academia, sabemos o horário e não perdemos. Por quê? Porque estamos pagando, eu não vou jogar dinheiro no lixo. Quando temos filhos para levar na escola, sabemos que eles entram a tal hora e saem até a hora, nós não deixamos de levá-los. Nós temos uma estrutura de horário cronometrada no nosso dia, no nosso trabalho, na nossa vida. Por que a parte de Deus nós não podemos também agendar, programar para honrar o nosso Deus, para estar com Ele? Sabe o que eu descobri? Que no meu celular, talvez o seu não tenha, porque o meu com certeza é muito melhor.
O meu é o iPhone 27 Plus. E por isso talvez só o meu tenha esse aplicativo. Mas no meu aplicativo, no meu celular, tem um aplicativo que chama Alarme. No seu também tem? E no meu aplicativo, eu tenho aqui às 18h30 da noite, quiropraxia, toda sexta-feira. Porque depois de pregar aqui, a gente precisa disso. No meu aplicativo também tem aqui o barbeiro, na quarta-feira, às 16 horas. No meu aplicativo também tem aqui o horário de eu ter tempo com os meus filhos. No meu aplicativo tem várias coisas. Sabe o que mais você pode ter no seu aplicativo? Um horário que diga: é tempo de estar com o papai. Sabe o que é mais maluco? Talvez isso sim, o seu aplicativo não faça, mas o meu faz. Quando você abre um horário, o mais maluco, além de você poder dizer qual é o nome daquele horário que vai despertar, você pode literalmente dizer: eu quero que repita todos os dias da semana. Uau, que incrível! Will, você está me tirando para menino? Tô. Nós somos meninos às vezes, gente. Eu sei que eu estou falando com pais de família, pessoas mais velhas do que eu, mas às vezes na fé somos como meninos. Agendamos para ir na faculdade, agendamos para atender o cliente, agendamos para levar filhos na escola, agendamos para cortar o cabelo, agendamos para fazer as unhas, agendamos para tudo, até para a sobrancelha. Vocês acreditam que agenda, gente? Mas não podemos colocar uma agenda dizendo: é tempo de ler a palavra, é tempo de orar. E aí a gente ainda tem a audácia às vezes de falar: eu tenho que organizar minha agenda. Eu estou sem tempo para orar, gente. Eu estou sem tempo para ler a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa: essa é a forma de você restaurar a sua consagração. Volte a ler a palavra do Senhor todos os dias, volte a orar todos os dias. Tenha a casa de Deus como base. O domingo não é negociável para mim e para minha esposa. Will, agora que você é pastor de uma igreja, você tem que estar aqui. Não, o domingo também não era negociável. Quando há 3 anos atrás nós nos mudamos para esse lugar, sem amigos, sem família, sem conhecer absolutamente ninguém, apenas 2 adultos, um casal e 2 crianças. E todos os domingos, com igreja ou sem igreja, nós nos sentávamos, adorávamos ao Senhor, líamos a palavra, ceiávamos juntos. Sabe por quê? Porque a minha consagração, a minha vida com o meu Pai, com o meu Criador, que me gerou a partir de um milagre, não depende dessas 4 paredes, nem desse teto, nem desse som ou luzes. A minha consagração depende daquele que me gerou. Não abra pequenas concessões. Will, mas é só vir na igreja, o que muda? Muda tudo, gente, muda tudo. Estar num ambiente com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, muda tudo. Não falte de estar com outras pessoas, não abra concessões, deixe para faltar quando é impossível você vir, assim como você faz com a agenda escolar dos seus filhos, que eles vão na aula todos os dias. Por quê? Porque aquele dia que eles precisarem faltar, eles têm um número de faltas por mês que eles podem, depois daquilo não pode mais, e você fica negociando com aquilo para usar só quando for necessário. Deixe para usar o tempo de não poder vir a um domingo só quando for extremamente necessário, que você não possa estar. Lembre-se, quando cortamos a consagração, o inimigo vem e corta o resto. Will, que palavra pesada, que dor de barriga que está me dando. Eu estava feliz quando eu entrei aqui, eu estou saindo um pouco tenso daqui. Calma, calma, tem coisa boa por aí, porque o último ponto diz que a graça não cancela filhos, a graça recomeça histórias. A graça nunca cancela os filhos, mas recomeça histórias. Sabe o que diz o último versículo que nós lemos? Do mesmo texto. O último versículo talvez terminou para você um pouco sem pé e sem cabeça, mas o último versículo que nós lemos, o versículo 22 diz: mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Quando? Depois que ele estava cego dos 2 olhos, girando num moinho como escravo, acorrentado mãos e pés, quem sabe, sem força, sem prestígio, sem poder. Sabe o que esses camaradas faziam, os filisteus? A mesma coisa que Sansão fazia com eles quando tinha força.
eles faziam as suas festas para dançar, cantar e beber, se alegrando porque estavam vencendo Israel. E sabe o que eles faziam? Eles chamavam o Sansão e o levavam acorrentado, cego, sujo, imundo, sem cabelo, um escravo, para no meio deles, alegrar eles. Eles riam e zombavam de Sansão e podiam dizer: olha, esse é o libertador de Israel, olha aí que grande herói, olha onde que foi o grande herói. Você não matava 1000, você não queimava, você não arrancava as nossas portas, olha onde está o grande herói. Sabe, é isso que às vezes, a partir das nossas concessões, a vida começa a fazer conosco. Alguns de nós, quem sabe, estamos aqui e nos sentindo nesse momento envergonhados e sentindo que somos apenas objeto de chacota e vergonha no ambiente onde nós estamos. Já tivemos algumas coisas, já fomos alguém, mas agora estamos nos sentindo vazios, escravos, acorrentados, cegos, sem poder, sem prestígio. Mas deixa eu te falar essa boa notícia: a graça não aprisiona, a graça não cancela os filhos, mas a graça recomeça histórias. Deus não tem um fim porque você disse que era ponto final. O seu ponto final não significa nada se Deus decidir mudar para uma vírgula, não significa nada se Deus decidir virar a página e começar um novo capítulo. Ele decide o final da história. E enquanto todos riam e se divertiam e zombavam da cara de Sansão, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Lembre-se que o poder não estava no cabelo, mas estava na consagração. Sabe o que acontece? Se você continuar a ler o texto em casa, você vai perceber que Sansão, humilhado, acorrentado, escravo, sem visão, sem força, sem prestígio, sem poder, sem honra, sem absolutamente nada o que ele tinha antes de ter feito pequenas concessões, ele olha para o céu e diz: Senhor, eu sei que eu pequei contra Ti, eu sei que eu desperdicei a minha vida, eu sei que o Senhor me gerou a partir de um milagre, eu sei que o Senhor me deu um propósito maior do que todos, que era iniciar e começar a libertação do povo de Israel. O Senhor me chamou para algo grande e eu abri concessões. Senhor, eu me arrependo daquilo que fiz. E Sansão disse as célebres frases, ele disse: Senhor, se o Senhor me der mais uma vez que seja, me devolver as minhas forças, eu ainda vou honrar o Senhor, nem que seja meu último dia de vida. Sabe o que o Senhor faz? Os cabelos de Sansão ainda não estavam grandes o suficiente, não haviam mais 7 tranças, mas havia uma reconexão na consagração, havia uma reconexão no propósito, e Deus enche Sansão com força e poder do céu, e Sansão no final da vida, no final dos seus dias, ainda glorifica o Senhor e faz aquilo pelo qual havia sido criado para fazer: começar a libertação do povo de Israel, porque a graça não cancela filhos, a graça recomeça histórias. Will, o que eu vou fazer então? Deixa eu te falar, começa por soltar a tesoura, começa por soltar aquelas coisas que estão cortando a tua consagração. Termine com conversas erradas, não flerte com o perigo. Termine com a sonegação parcial da tua empresa. Não importa o que o Brasil é, o que o Brasil não é, não importa o que os governantes dizem ou não, a Bíblia nos ensina a honrar os nossos governantes, a orar por eles, e a Bíblia também diz, palavras do próprio Jesus: dê a César aquilo que é de César. Nós moramos num país, e esse país tem leis, seja justo ou seja injusto, nós estamos debaixo disso. Quando você abre pequenas concessões, o inimigo corta o resto. Não flerte com o perigo, troque a rota, cancele esse cliente, cancele esse aluno, cancele essa aluna, instale filtros nos teus ouvidos. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você ouviu isso do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Se você nunca ouviu, você vai ouvir agora: os teus ouvidos não são uma latrina. Os teus ouvidos não foram criados para você aceitar qualquer tipo de porcaria que venha de fora. Instale filtros.
escute só o som do céu para você, tenha o filtro do céu nos teus ouvidos, da tua alma, da tua vida. Mas as pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir, mas esse é o som do céu. Mas as pessoas estão dizendo que eu não tenho capacidade, mas isso é o que Deus está dizendo sobre você. Mas as pessoas estão dizendo que se eu não sonegar um pedaço do imposto, eu vou falir. Mas é isso que o Deus, dono do ouro e da prata, diz a teu respeito. Não é. Peça ajuda, refaça os teus votos, que seja uma consagração objetiva. Quem sabe um jejum semanal, quem sabe oração, quem sabe leitura, converse com o líder, tudo junto. Reative a base da sua vida, volte para a mesa da igreja, volte para a comunhão dos santos. Mas a igreja não é perfeita. Gente, eu já passei 9 minutos, vocês me aguentam mais 2? Muito obrigado. Os que não aguentam, fiquem aí um pouquinho mais. Mas Will, a igreja não é perfeita. É claro que não, você está aqui. Deixa eu te falar uma coisa, um conselho maravilhoso do céu, pão do céu para você. O dia que alguém te convidar e disser, você tem que ir na minha igreja, porque lá tudo é perfeito, por favor não vá, porque você vai estragar a igreja. A igreja é imperfeita porque nós somos imperfeitos, e a Bíblia diz que nós somos a igreja. Gente, aqui tem todo tipo de bichinho, é que nem a arca de Noé. Você vai encontrar de tudo, as coisas mais malucas, as coisas mais normais. Mas sabe aquilo que nos une? Aquilo que nos une é a fé no Criador, é a fé no Salvador, é aquele que nos resgatou, é aquele que nos tira do lamaçal do pecado, é aquele que transformou a nossa vida. Isso é o mais importante. Volte para a comunhão dos santos, porque nesse lugar, sabe, santos, quando a Bíblia fala santos, a Bíblia não está falando santinho do pau oco, quem não comete pecado, porque a mesma Bíblia diz que não há um homem só que não tenha pecado. A palavra santo significa alguém que foi santificado por outro alguém. Você entendeu isso aqui? Você conseguiu pegar? A palavra santo significa alguém que não era santo, muito pelo contrário, era sujo, imundo, pecador, o pior da face da terra. Mas um outro alguém, o santo dos santos, o Cordeiro de Deus, o mais puro do universo, derramou o seu sangue sobre esse pecador imundo que sou eu, e disse: Deus, a partir de agora, não olha mais para ele, não coloca mais os teus olhos direto nele, porque a tua justiça vai exterminar com ele. Deus, olha através de mim, olha através do sangue que eu cobri ele, e assim nós somos santificados. A comunhão dos santos não é a comunhão da falta de pecadores, é a comunhão de pecadores arrependidos, que agora tem o santo dos santos, que o cobre com a sua justiça e com o seu poder. Não saia da comunhão dos santos. Você não é o corte que você sofreu, você é o recomeço que Deus começou mais uma vez. Sabe, se nós soltarmos a tesoura hoje, Deus devolve o nosso propósito amanhã, assim como fez com Sansão. Que nós não cheguemos até o final da nossa vida, para então tomar a decisão de soltar as tesouras da nossa vida, sabe? O Zion achou uma tesoura simples que fez um estrago tremendo. Sansão achou que podia brincar com limites e pagou caro. Mas Deus escreveu uma outra linha na história. O cabelo dele começou a crescer, Deus o encheu com poder e ele pôde cumprir o propósito da sua vida. Sabe, hoje é dia de fechar algumas gavetas, de soltar algumas tesouras e de refazer alguns votos. Deus já decidiu te usar, o céu já está pronto, só falta uma decisão minha e sua. Para de sabotar aquilo que Deus está tentando construir. Antes de nós terminarmos, eu amaria poder orar com você. E agora sim, eu já terminei. Eu quero te convidar a ficar em pé, porque sabe, esse é um momento curto, direto, objetivo, mas que cada um de nós precisamos tomar de forma individual. Se essa, quem sabe, for a sua decisão, você já sentiu no seu coração, você já sabe aquilo que você tem que fazer. Porque sabe de uma coisa? As minhas palavras não convencem, mas a presença do Espírito Santo transforma a nossa vida de dentro para fora. Será que você pode fechar os seus olhos junto comigo? Se você sabe qual é a tesoura na sua mão hoje,
quem sabe uma conversa, quem sabe um vício, quem sabe um orgulho, um atalho que você decidiu tomar. Eu quero te convidar a fazer uma decisão hoje de orar. Eu quero orar junto com você nessa noite. Senhor amado, eu reconheço, Pai, nós reconhecemos nesse momento como filhos teus as tesouras que aceitamos na vida. Reconhecemos, Pai, que em algum momento derrubamos limites e hoje, em nome de Jesus, nós soltamos as tesouras que estão na nossa mão, nós entregamos o nosso coração para Ti. Pai, nós te pedimos nessa noite, restaura a nossa consagração. Que o nosso cabelo, que a nossa unção, que o nosso propósito, que a nossa vida volte a crescer, Pai. Nos enche de visão, nos enche de propósito, nos enche novamente, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz, será que nós podemos cantar, igreja? Declarar isso ao Senhor, que nós nos rendemos mais uma vez, e novamente, e mais uma vez. Nos rendemos de novo, nos rendemos de novo. Se nos chamas, iremos, não andamos, corremos. Nos rendemos de novo, nos rendemos de novo. Se nos chamas, iremos, não andamos, corremos. Nos rendemos de novo, nos rendemos de novo. Uau, que mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. Será que nós podemos agradecer a vida do pastor Will com um aplauso? Estamos prontos para viver uma nova semana de compromisso com o Senhor, de compromisso uns com os outros, em construirmos a igreja local, em construirmos uma parte do reino de Deus aqui na terra. Mas antes de você ir embora, eu gostaria de fazer ainda uma última oração. Quem sabe nós temos pessoas hoje aqui no auditório que desejam entregar o seu coração para o Senhor Jesus, ou que desejam fazer a sua paz com Deus. Você não está aqui por acaso, você não aceitou esse convite por acaso. Você está aqui porque o Senhor Jesus marcou um encontro com você nesse lugar. Porque o Senhor Jesus te convida a soltar as tesouras que têm sabotado seus encontros com Ele e te trazer para perto, porque Ele não nos põe no fim da fila, mas Ele deseja se reencontrar contigo. Por isso, nesse momento, eu vou pedir que todo o auditório feche seus olhos. Apenas eu vou ficar com os olhos abertos para que eu possa ver por quem eu vou orar. E nesse momento, eu quero te pedir, eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, rapidamente, você erga a sua mão o mais rápido que você puder, o mais alto que você puder, para que eu te veja, para que eu possa orar junto com você. Você não vai precisar vir até aqui à frente, mas nós queremos te receber novamente na família do Senhor, ou te receber pela primeira vez como um compromisso com Jesus. Número 1, quem marcou o seu encontro aqui nesse lugar foi o próprio Espírito Santo. Número 2, Jesus te convida a uma nova vida cheia de transformação e de graça. Número 3, se você é essa pessoa, erga sua mão o mais rápido que você puder. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Pode baixar a sua mão. Obrigado, obrigado. Pode baixar a sua mão. Nesse momento, nós vamos orar todos juntos. A Bíblia fala em Romanos 10, 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Ele é o Senhor e que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então nós seremos salvos. É simples assim. Não tem mais segredo depois disso. Por isso nós queremos fazer uma oração de declaração. Essa oração de confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e de que nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós vamos fazer isso todos juntos como uma família. Eu falo e vocês repetem. Estamos prontos para fazer isso, Igreja Zoe? Vamos lá então. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Me aceita na tua família. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Eu creio em ti. Me recebe na tua casa, na tua família, com os teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Vamos celebrar. Você pode aplaudir o mais alto que você puder. Aleluia.